Voltando, fomos ali, bebemos uma aguinha. Senhores, boa noite, boa tarde. Vamos seguindo, que é a continuação aí de princípios. Sem muita demora, senhores, vamos ao que interessa. É conteúdo, é foco. Foco, aquela questão de tem colegas aí que fica conversando, batendo papo aí, contando historinha, e a historinha é essa aqui, ó. Tá? Paramos aqui e aí vamos partir para a quarta questão aí, com toda tranquilidade, tá bom, senhora? A quarta questão aí, ó. Opa, volta aqui. Aqui, na verdade, em relação ao princípio da insignificância, bom, vamos falar aqui, tem a questão do princípio da proporcionalidade, culpabilidade, adequação social. O princípio da insignificância nós já comentamos, já comentamos. Mas então vamos tecer algum comentário rapidinho desses princípios aí. A proporcionalidade, o princípio da proporcionalidade, é aquela questão do lei de Talião. Lembra de lei de Talião? Vocês estudaram lá no primeiro, segundo período, né, do máximo do terceiro. E é bom estudar, é excelente estudar aí aquelas coisas da gênese do direito, né? E a lei de Talião falava que era olho por olho, dente por dente, né? É proporcional isso, é ou não é? Mas esse princípio, hoje em dia, ele ofende o princípio da humanidade, né? Ou da dignidade da pessoa humana, né? Agora, para entender o princípio da proporcionalidade, nós temos que verificar o que é desproporcional. Quer ver a questão, um exemplo aí? Pega aí o artigo 273, parágrafo 1º do Código Penal. Pegou? Eu espero, senhores. Isso, 273, parágrafo 1º. Lá fala que é crime de falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais. Tá? E o parágrafo 1º fala que, e bota lá, incluído a esses produtos terapêuticos e medicinais, o chamado produtos cosméticos, né? Que é esmalte, batons, aí, que as meninas usam bastante aí, tá? E também, se os meninos usarem, o problema é deles. A gente não está aqui para discutir isso, não, tá? E aí a questão é que a pena do parágrafo 1º, do 273, parágrafo 1º, a pena vai de 10 a 15 anos, senhores, 10 a 15 anos. Aí é desproporcional em relação ao tráfico de drogas, que a pena começa lá com o mínimo legal de 5. E aqui, num produto terapêutico que equipara ali a cosmético, batons, esmalte, já começa com 10 anos, E o tráfico começa com 5 anos, ou seja, totalmente desproporcional. Tá? E aí temos que aplicar pelo princípio da proporcionalidade, né? Se houver uma tese nesse sentido, vai defender. O princípio da culpabilidade, que já temos aqui, ó, logo em seguida, a letra B, tá? O princípio da culpabilidade, ele não há no direito penal ali uma chamada responsabilidade objetiva. A responsabilidade tem que ser subjetiva, tem que estar na cabeça da pessoa. A pessoa tem que atuar com dolo ou mesmo com culpa, tá? É o que está na cabeça da pessoa. Então, o que deve ser comprovado é minimamente a culpa da pessoa, tá? O dolo é aquela intenção, né? A vontade de agir, né? O chamado ânimo, né? Que vai estar lá na questão do artigo que trata sobre o dolo, né? Do Código Penal. Tem lá que é o que? A vontade de praticar, ou mesmo quis o resultado, a pessoa quis o resultado ou assumiu o resultado. Né? Se ele assumiu o resultado, é o chamado dolo eventual. Se ele quis o resultado, é o chamado dolo direto. Tá? E a questão da culpa, a pessoa deve, quando estiver realizando um crime por culpa ali, foi um crime culposo, ele vai estar na chamada inobservância de um dever de cuidado. Isso é o chamado princípio da culpabilidade, ou seja, não há no direito penal a responsabilidade objetiva, e sim subjetiva. Tá? E aí, outro princípio que se tem, senhores, é o da adequação social. Ora, esse princípio cai bastante também. Ele anda aqui par a par com o princípio da insignificância, tá bom? Ele vai também afastar a tipicidade material. Ele não há o princípio da insignificância e da adequação social, não há dispositivo legal, não há positivação em relação a esses princípios. Princípio doutrinários, né? Princípio que está somente na doutrina e na própria jurisprudência também. A adequação social, ela é concebida ali por Hans Wells, começou ali aquele princípio da adequação social, o alemão Hels, ele tinha nesse princípio, ele preconizava que não se pode reputar, não se pode apontar a algo criminoso a uma conduta que já é tolerada por toda a sociedade. A questão de furar brinco, furar a orelha e colocar um brinco num recém-nascido, acontece muito ainda? Acontece. Então, isso aí já está absorvido. Mas é uma lesão corporal você fazer isso numa criança que mal sabe falar?
É uma lesão corporal, senhor. Mas a sociedade já aceita aquilo como todo. Agora, aquela questão de DVD pirata que tinha, que comprava DVD, hoje em dia não tem mais isso. Hoje é Netflix, Amazon Prime, mas antigamente tinha. E queriam colocar isso como uma adequação social, tá? O STJ não aceitou, o STF também não aceitou. E conforme nós falamos, tanto o princípio da insignificância como o princípio da adequação social, eles afastam a tipicidade material. Torna-se o fato materialmente atípico. É isso que vocês têm que colocar em uma prova, às vezes, subjetiva. Tá? E aí, vemos para cá o princípio da significância, falamos bastante. Aqui, essa questão trata, senhores, a respeito que houve ali o Pedro Paulo, é primário de bons antecedentes, ele foi denunciado pelo crime de descaminho. E qual foi o valor do descaminho? R$ 3.500. Aí aqui podemos atingir, foi proporcional, a culpabilidade, a adequação social, tudo que nós falamos. Aqui, na verdade, senhor, é uma questão que traz para a gente, a questão até doutrinária, e até mesmo jurisprudencial, na verdade, não é nem doutrinária, jurisprudencial, que o STF, o STJ, eles entendem que valores menos de R$ 20.000 torna-se insignificante. É mais custoso para a máquina pública, é mais custoso para a fiscalização que se tem, de procurar isso aí, de levar para a persecução penal, é mais custoso do que os próprios R$ 20.000. Gasta-se mais, tá bom? Gasta-se mais para isso. E por isso que torna-se o chamado princípio da insignificância nesse sentido aí, tá? Eu trouxe aqui uma questão, um julgado aqui, a atualização jurisprudencial, já pacificada pelo STF, STJ, tratando justamente nesse sentido aí, tá? Então, em suma, qual é o valor máximo considerado para os crimes de tributário e descaminho, tá? É R$ 20.000, tanto para o STJ como para o STF. Dá uma pausinha, dê uma lida, aprofunde um pouco isso aí, tá? É a questão jurisprudencial, tá ok? Ah, mas 20.000 é significante? Para o Estado tá bom? Vamos seguindo, vamos, que é muita coisinha, tem a 5, 6 e 7. E aí já tem uma noção de bastante coisa. Jefferson, a segurança da mais famosa rede de supermercado do Brasil. Olha aí, maior rede de supermercado do Brasil. Percebeu que João, né, esconder ali em suas vestes 3 sabonetes de valor de R$ 12, senhores. Ao tentar sair do estabelecimento, entretanto, João é preso em flagrante. Tá? Correto? Correto. Foi preso ali, tá? Não há, nesse momento não há o que se falar muito. Tá? E aí, vamos lá. A respeito da questão, né, do enunciado, a alternativa correta, é colocar que era correta, hein? A letra A conduta de João não constitui crime, uma vez que agiu em estado de necessidade. Não, vamos estudar estado de necessidade, ali a partir do artigo 23 do Código Penal, que exclui a chamada ilicitude, né? E aqui, na verdade, pelo que vocês estão vendo, verificando, há o chamado o quê? O princípio da insignificância. Sem sombra de dúvida, R$ 12 ali, que vale R$ 12 aquele produto, será que vale a pena movimentar a máquina judiciária, ali inquérito policial, depois a máquina judiciária, Ministério Público, para depois, no final, verificar que por causa de R$ 12 é insignificante sempre. Agora, não é questão de necessidade, está de necessidade. De repente, é para tomar banho ali, tem necessidade de estar limpinho para a namorada. Não vai considerar isso. É insignificante. E o que é o princípio da insignificante afasta? Afasta a materialidade, a tipicidade material. Né? Então, vamos verificar aqui. A letra B. A conduta de João não constitui crime. Sim, não constitui crime. Não. Uma vez que o fato é materialmente atípico. Justamente, senhor, princípio da insignificância. Há dúvida nisso? Não tenho dúvida. Eu vou marcar com toda certeza que essa questão. Marco, boto o X lá, na hora do gabarito, eu boto lá a letra B na questão que está elencada ali. Vamos continuar? A letra C, a conduta de João constitui crime? Não constitui crime, nós já falamos. Uma vez que é enquadrado no artigo 155, isso aqui nós estamos tratando o quê? Da tipicidade formal, tá? Formal. Sendo que o princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade o quê? Material, tá bom? Material. Embora a sua conduta constitua crime, não é crime, que nós já vimos, João deverá ser absolvido, uma vez que a sua prisão em flagrante foi nula. Não foi nula. Está dentro lá daquela que nós estudamos, vamos estudar ali, Código de Processo Penal, ali a partir do artigo 301,
que vem dizendo lá que qualquer do povo pode prender, né? Quem esteja em flagrante, ou os órgãos de segurança pública, né? Os integrantes dos órgãos de segurança pública têm por obrigação prender. E ali, dentro da questão do artigo 301 e 302 do CPP, né? Do Código de Processo Penal, tem ali o flagrante próprio, o impróprio, né? Presumido, que nós já estudamos. Se não estudamos, vamos estudar isso aí com muita tranquilidade. Tá? E aí, a sexta questão vem dizendo que os princípios que limitam, né? E informam o direito penal ali, limitam, olha, o direito penal, opa, não pode passar disso aqui, tem que ir até aqui. E informam o direito penal. Aí pede de novo a correta aqui. O princípio da insignificância de respeito ao comportamento aceito pelo meio social. Não, o que é aceito pelo meio social, o quê? O princípio da adequação social, né? Adequação social. Aquela questão que eu falei do brinco lá, que a causa lesão corporal, criança, mas a sociedade toda já aceitou isso aí. A letra B, a conduta da mãe que autoriza determinada enfermeira da maternidade ali a furar. Oh, pegou meu exemplo. Ou eu peguei esse exemplo. Furar a orelha recém-nascido não configura crime de lesão corporal. Sim, por conta do princípio da adequação social. Justamente. A dúvida? Não, eu não tenho dúvida. Eu vou marcar isso aqui que eu não tenho dúvida, senhores e senhoras, senhores. Vamos continuar, vamos ver. O princípio da legalidade não se aplica às medidas de segurança que não possuem natureza de pena, tanto que somente quanto a elas, que é a relação às penas que se refere ali ao artigo 1º da lei. Senhora, a medida de segurança, sim, mesmo que ela não tenha natureza de pena, realmente não tem natureza de pena, as penas estão elencadas ali no artigo 32 do Código Penal, as penas que é de pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e multa. Tá? Muito embora as medidas de segurança realmente não tenham a característica de pena, não tem natureza de pena, mas deve sim ser observado o princípio da legalidade, tá bom? Deve ser observado. A letra D, o princípio da lesividade impõe que a responsabilidade penal seja exclusivamente subjetiva, ou seja, a conduta penal relevante deve ser deve ter sido praticada com a consciência e vontade. O que é isso? Consciência e vontade? Dolo, tá bom? Ou, ao menos, com a inobservância do dever de cuidado. O que é isso? Culpa. E aí nós não estamos no princípio da lesividade, senhores. O princípio daqui é o quê? Da culpabilidade, não é não? Culpabilidade. E o que é o princípio da lesividade? E aí? Vamos estudar. Mais na frente tem uma questãozinha que vamos bater isso aí, tá? E aí, para fecharmos aí, ó, vem dizendo aí a questão a questão de... Não, vamos falar logo da lesividade, que acho que aqui não vai cair. Vamos voltar aqui. A questão da lesividade, o princípio da lesividade. Lesividade ou mesmo conhecido como também o princípio da ofensividade, tá? É que eu pensei que fosse sair a questão, mas não vai não. O princípio da lesividade e ofensividade, em suma, determina que o direito penal deve punir o crime, tá? Deve punir que se a conduta lesionar ou expor a lesão a um bem jurídico, tá? Penalmente tutelado. É que nós vimos, a questão tem que punir. Agora, a determinado momento que há alguma situação ali, algum comportamento que não é aceito pela sociedade, tá? Mas não é crime, não está tipificado. O exemplo clássico que se tem em relação à lesividade, vou botar aqui lesividade, né? Em relação à lesividade, ou ofensividade, é aquela questãozinha, senhor, que às vezes a pessoa, um pai, e vai manter relações com sua filha ali de 16 anos ou 17 anos, é o chamado incesto. O incesto no Brasil não é punido, tá? Não existe tipificação legal para isso, para punir. É amoral, é impuro, é imoral isso aí, esse caso do incesto? Mas não tem tipificação. Então, não atinge a norma penal, não atinge a norma jurídica penal. E se não atinge a norma jurídica penal que é tutelada pelo Estado, não há o que se falar em crime ali cometido. Aí você tem que alegar em relação ao tese defensiva que não deve ser oferecido o princípio da lesividade ou da ofensividade. Não foi lesivo ao direito, tá? É essa questão aí. Então, vamos para a próxima, que aí que vamos falar também de outros princípios aí, tá? Vamos embora, venha.
E aí vem dizendo a última questãozinha aqui de princípios, também pede ali acerca do significado dos princípios limitadores do poder de punir, também limitar, de punir, né? Aquela que o juiz puniente, né? Que o Estado tem o dever e direito de punir, vem dizendo isso aí. A questão vem dizendo que, segundo o princípio da culpabilidade, já vimos lá na questão anterior, né? O direito penal deve limitar-se a punir ações mais graves praticada contra o bem jurídico, mais importante, ocupando-se somente de uma parte dos bens protegidos pela ordem pública. Ora, senhores, aqui, na verdade, nós não estamos tratando do princípio da culpabilidade, não. Nós já vimos, né? Culpabilidade tem que haver o quê? Pelo menos atingido com dolo ou culpa, né? Aqui nós estamos tratando do princípio da fragmentariedade. Esse conceito aqui é o princípio da fragmentariedade, tá bom? Fragmentariedade. A letra está meio ruim, mas é assim. O princípio da fragmentariedade é diretamente ligado ao princípio da exclusiva proteção. Vamos ver aqui. A exclusiva proteção, eu estava falando, fragmentariedade, é diretamente ligada ali ao princípio da exclusiva proteção aos bens jurídicos com a chamada dignidade penal, ou seja, deve ter um mínimo ali penal para que eu possa aplicar o princípio o princípio e aplicar a lei penal, tá? Os bens jurídicos são somente aqueles mais relevantes para o direito penal, tá? Depois vamos entrar naquela questão da intervenção mínima, tá? O nosso doutrinador, Luiz Ferrajoli, ele fala que a fragmentariedade é um sistema descontínuo de ilícitos gigantesco, né? Em um oceano de relevâncias ponteada por ilhas de tipicidade, tá? Enquanto que o crime é a manifestação ali que passa à deriva disso aí. Então, deve se preocupar da várias posições, vários pontos que se tem, que vamos pensar ali e dizer, não, isso aqui é crime, isso aqui cabe sim ao direito penal. Por isso que é fragmentário o direito penal, tá bom? E o conceito está justamente aí que nós estamos falando. A letra B vem dizendo aí que, de acordo com o princípio da fragmentariedade, aí vamos ver se não pode botar, né? O poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana ou que lesione a constituição física, psíquica dos condenados por sentença transitada em julgado. Não, aqui nós já vimos o que é fragmentariedade. Aqui nós estamos dentro do princípio dos direitos humanos, né? Ou da dignidade da pessoa humana, direitos humanos, né? Ou o princípio da dignidade da pessoa humana. Aí pega ali a questão do artigo 5º do inciso 3. Dê uma olhadinha no artigo 5º, inciso 3, que diz lá que ninguém será submetido a tratamento desumano, degradante, né? E nem a tortura, né? Tem lá no inciso 3 do artigo 5º. E ali é justamente o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio do direito humano. E há outros dispositivos ali no artigo 5º ou em outras leis? Sim, há sim, muitos que envolvam o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Até mesmo positivado. Então, aqui vem dizendo na letra C, o princípio da ofensividade, do direito penal, somente se consideram típicas as condutas que tenham certa relevância social, pois as consideradas socialmente adequadas não podem constituir delitos, e por isso não se reveste de tipicidade. Tá? Aí vou até botar nossa tipicidade, vou até completar aqui, tipicidade material. E aí estamos falando de quê, senhor? Ofensividade? Não, já falamos do princípio da ofensividade ou da lesividade. Aqui nós estamos falando o quê? Da adequação, né? Social, né? Adequação social. Com toda certeza, com toda certeza. A letra D. Então, sobrou para a gente a letra D, com toda certeza aqui. O princípio da intervenção mínima, que estabelece a atuação do direito penal como última ratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalização de uma conduta só se é legítima se constitui meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. É justamente a definição mesmo de intervenção mínima, ou seja, a última ratio, tá? É quando os outros de ramo do direito são insuficientes ou são inadequados, aí sim vem para o nosso direito penal, tá? É o chamado última ratio, o nosso direito, o princípio da intervenção mínima. O direito penal é isso mesmo, é a última ratio, tá? E aí, senhores,
acabamos aqui. Inclusive, serve até de tese aí para revogação de prisão preventiva. Estou até com uma tese aí, defendendo aí, fazendo um pedido de revogação de prisão preventiva, e estou utilizando justamente o princípio da intervenção mínima do direito penal, tá? E, senhores, terminamos então princípios. Vamos partir agora aí já para o artigo 2º do Código Penal, no próximo bloco, com certeza. Espero os senhores aí em todos esses blocos, e nada é impossível, nada é impossível. Foco, foco e determinação. E eu tenho a certeza absoluta, senhora, não tenho dúvida que o senhor e a senhora principalmente aí, a senhora irá aqui ter isso aqui em breve, muito breve, muito breve. Antes de fechar 2021, o senhor e a senhora estarão aqui, ó, com isso aqui. Principalmente a senhora que está me olhando agora aí. Me olhando aí com essa cara de assustada? Não, é cara de quem quer estudar, de cara que quer aprender mesmo. Fique com Deus, senhores. Até o próximo encontro. Então, estarei aqui no meu cantinho, aqui no meu cantinho, e aguardando os senhores aí com toda certeza, com toda vontade de passar o conhecimento necessário e importante ao que tem em relação ao direito penal e depois lá processual penal. E vamos trabalhar também com peças aí. Esperamos os senhores também em peças. Fique com Deus, senhores, e um abraço a todos e um cheiro a todas.